Olá, boa noite. Esse é mais um encontro do Grupo de Estudo de Direito Sistêmico para a leitura das obras do Bert Hellinger. Eu queria, inclusive, aproveitar essa oportunidade para fazer uma recolocação. Quando o Hamilton me convidou para organizar esses grupos, ele me convidou para organizar o Grupo de Estudo de Direito Sistêmico. E criei o grupo com o nome Leituras e Debates. E talvez pensando com a minha cabeça de advogada, que sempre busca ler e debater algum ponto de vista. E hoje eu vejo que o nosso grupo de estudos talvez seria mais adequado leitura e reflexão, porque a gente não faz propriamente um debate, a gente reflete sobre o que acabou de ler. Passei a nomear no YouTube, no Facebook, como Leituras e Reflexões, agora da obra O Amor do Espírito. E essas leituras e reflexões são orientadas pelo Renato, a quem eu agradeço, e passo a palavra. Renato, boa noite. Boa noite, Alice. Prazer estar aqui com vocês novamente. Eu acho que essa sua correção é muito pertinente, mais adequado. E, como você disse, hoje nós vamos dar continuidade à leitura do livro do Bert, O Amor do Espírito. E nós paramos na página 66, no tópico Estar Aqui. E hoje quem vai fazer a leitura para nós vai ser a Nádia. Então, Nádia, por favor, pode começar. Obrigada. Boa noite a todos. Começo na parte Estar Aqui. O que é isso? Tudo está aqui. Quando esteve aqui? O que está aqui agora já esteve aqui antes? Está ainda aqui tudo que foi? Se eu pensar no que foi, isso está de uma forma diferente? E eu estou aqui de maneira diferente, se pensar no que foi? Estou aqui de forma diferente, porque estou aqui junto com tudo o que foi e porque aquilo que foi está comigo, ao mesmo tempo, exatamente da maneira como foi? Ou seja, algo dentro de mim se modifica, porque aquilo que foi pode ser como foi. E estou presente com aquilo da maneira como foi. Então, está aqui comigo e, ao mesmo tempo, da maneira como foi, sem o pensamento ou o desejo de ser ou tornar-se diferente. E, em outras palavras, que nada pode ser modificado nele. Que, então, nada pode ser modificado nele somente porque, de repente, aquilo que está aqui, para mim, exatamente como é, exatamente como foi. Para minha experiência, e minha experiência faz uma grande diferença quando me experimento com tudo, ao mesmo tempo, da maneira como foi. Assim, entro na minha plenitude sem ter que agir, simplesmente porque eu sinto e sei que existo aqui juntamente com tudo. Talvez também faça uma diferença para aquele que esteve aqui, que eu esteja aqui exatamente como sou, sabendo que estou aqui com ele ao mesmo tempo e que pôde participar da minha presença apenas porque estou igualmente presente. Ou seja, que tudo o que foi se experimenta como mais rico e maior pelo simples fato de eu também estar aqui, sem que algo mude nele ou em mim. A nossa existência torna-se mais rica na medida em que tudo pode estar aqui da maneira como foi, na medida em que tudo pode estar sempre presente da maneira como foi, e que também podemos estar aqui para tudo, da maneira como somos, apenas estarmos presentes, juntos com tudo. Como presentes juntos? Com amor por tudo como foi e continua sendo para nós. O que isso tem a ver com as constelações familiares espirituais? Nas constelações familiares espirituais, mostra que tudo o que antes não podia estar presente, agora pode estar aqui. Exatamente assim como foi e assim como é.
pode estar aqui junto conosco, assim como somos. Quando tudo pode estar presente da maneira como foi e como é, experimentamos isso como plenitude. Algumas vezes falta alguma coisa para que algo possa estar presente plenamente e da maneira como é. Falta chorarmos por aquilo que nos separou. Falta chorarmos pelo trágico que nos separou. Mas devemos chorar sem lamentar. Chorarmos apenas com amor. Acordados, presentes, totalmente presentes. A consciência. Quem tem consciência? Tudo tem consciência, principalmente tudo que vive. Sem consciência, não se saberia o que é necessário para permanecer vivo e para passar a vida adiante. Mas essa consciência se estende para além da vida isolada de uma pessoa, pois sabe de que forma cada ser vivo está conectado a outro ser vivo, mutuamente conectados, de maneira que todos se mantenham em vida reciprocamente e estimulam as suas vidas. Mas nem tudo o que vive é consciente de possuir essa consciência. Mesmo assim, comporta-se como se tivesse consciência. Então, onde se encontra essa consciência? Pode estar em cada ser vivo individual, ou a consciência dos seres vivos é movimentada e conduzida por uma outra consciência, de maneira que sejam levados para determinados objetivos junto com vários outros seres vivos. Objetivos que permanecem inconscientes ao ser vivo individual, aos quais, porém, serve como se tivesse consciência deles. Dizemos que o ser humano possui consciência, tem consciência de que possui uma consciência, mas a sua consciência difere significativamente da consciência dos outros seres vivos, não é igualmente, em grande parte, movido e conduzido por uma consciência que não percebe conscientemente, mesmo que frequentemente se comporte e tenha que se comportar como se tivesse consciência dela? Quanto sabe sobre sua consciência? Até que ponto é capaz de se conectar conscientemente com essa consciência e conduzi-la como se fosse a sua própria consciência? Para onde será conduzido, comportando-se como se fosse a sua própria consciência e como se tivesse nas mãos os movimentos essenciais da sua vida? Logo, percebe que sua consciência pessoal é limitada e que, permanecendo a sós com ela, talvez perca algo essencial da vida. Então, onde se encontra a consciência essencial? Onde se encontra a consciência abrangente? Somos tomados por ela e de tal forma que temos consciência dela, mas sabemos que ela vai para além de nós, tanto que a experimentamos como infinita. Infinita no sentido de que nos leva para um domínio onde nossa consciência falha. Que tipo de domínio é esse? É um domínio espiritual. Por essa única razão, já é infinito para nós. É um domínio criativo, pois tudo que existe é pensado de modo criativo. Isso significa que é pensado tal como está aqui, exatamente da maneira como é pensado. Tudo que existe vem de uma consciência ilimitada, de uma consciência infinita, embora esteja presente para nós. Para onde, então, nos leva o nosso caminho quando temos consciência dessa consciência? Vamos junto com essa consciência da maneira como nos pensa e nos move. Vamos juntos conscientemente com essa consciência, entregando-nos a ela até que experimentemos uma unidade com ela, em todos os sentidos. O que isso significa para o nosso dia a dia? O que significa para o nosso amor? O que significa o que estamos fazendo? Vamos junto com tudo, da forma como acontece,
despreocupados, pois em todos os momentos experimentamos ser levados por essa consciência, todo o tempo. Também vamos juntos, despreocupados, com o que acontece com os outros e com o que acontece com o mundo, pois temos consciência de que tudo está sendo movimentado por essa consciência, exatamente assim como é. Conscientemente vamos juntos com essa consciência, vamos criativamente com essa consciência e somos criativamente movidos por ela. Continuamos então sendo nós mesmos? Somente dessa maneira consciente de ir junto com essa consciência, tornamos-nos realmente conscientes de nós mesmos, de como somos movidos por essa consciência, movidos em tudo. Existe alguma coisa além dessa consciência? Pode existir mais alguma coisa independente dela? No final, percebemos que para nós resta apenas uma coisa, que permanece completa, essa consciência. Então, o que significa constelações familiares espirituais? Significa permanecer em sintonia com essa consciência, em nós e nos outros, em sintonia com os movimentos dessa consciência, assim como se mostram em nós e nos outros, e somente na extensão em que se mostram. Então, o que é importante no final nas constelações familiares espirituais? Que tomemos consciência de algo da maneira como é movido por essa consciência, movido corretamente para nós, movido de forma criativa, movido em sintonia com tudo, movido com amor, movido com o amor dessa consciência, e assim com o amor por tudo e por todos, como é movido por essa consciência. A união. Uma união liga, por exemplo, a união para a vida entre o homem e a mulher. E em várias situações também nos sentimos ligados a outros com amor, por exemplo, aos nossos pais e à nossa família. E em alguns casos, nós nos aliamos a outros como uma associação para realizarmos uma tarefa em comum. Às vezes, também nos unimos contra outras pessoas. A aliança contra outras pessoas termina quando fazemos as pazes com elas, quando nos unimos a elas numa aliança de paz. Então, ao invés de estarmos contra o outro como antes, agora estamos a favor do outro. A pergunta é: estamos em união também com nós mesmos? Estamos em união com o nosso corpo? Estamos em união com os nossos pais? Estamos em união com o destino que nos cabe? E, principalmente, estamos unidos àqueles dos quais nós ou a nossa família queriam se livrar, aqueles que nós e a nossa família queriam esquecer e esqueceram? Estamos unidos àqueles que nós ou a nossa família mantinham em segredo? Estamos ainda unidos àqueles a quem devemos algo importante, por exemplo, antigos parceiros, professores ou pessoas que nos ajudaram em situações de perigo ou doença? Quando assumimos isso, sentimos o quanto algo nos falta, o quanto eles nos fazem falta, o quanto nós, talvez, façamos falta a eles, por não estarmos mais unidos a eles, unidos com amor, gratidão, tristeza e arrependimento. De repente, percebemos que estamos sozinhos sem eles. O que podemos fazer para restabelecermos a união, pelo menos em pensamento e no coração? Abrimos o nosso coração para eles, com amor. Às vezes, isso é difícil para nós, especialmente quando nos sentimos culpados ou em dívida com eles. Como podemos restaurar a união com eles? Reconhecendo que aqueles que excluímos ou deixamos de fora dessa união continuam fazendo parte de nós e nós deles. Além disso, é esse reconhecimento que restaura a união. Através desse reconhecimento, de repente, nós nos sabemos mais ricos, mais redondos e mais inteiros.
As constelações familiares têm sucesso onde acontece a união com os excluídos e os esquecidos, trazendo-os de volta para o nosso grupo de convivência, e nós para o deles. Às vezes, isso é impedido pelo fato do condutor da constelação também negar a união com os excluídos. Por exemplo, quando ele e o cliente fecham os olhos àqueles que esperam ser trazidos de volta para a aliança, ou quando o ajudante se recusa a olhar para as pessoas que o cliente prejudicou. A maneira mais fácil de restabelecer e consolidar a união destruída é através das constelações familiares espirituais, pois elas caminham com o movimento do espírito, que movimenta todos com amor, na mesma medida. Portanto, a união essencial e que permanece é uma união do espírito. Renova os laços com tudo o que nos pertence, em sintonia com o seu reconhecimento e sua atenção, voltados para todos na mesma medida. Essa é uma ligação que ninguém pode romper como se tivesse o direito e o poder para fazer isso, pois mesmo a união rompida permanece inteira e sagrada, com o amor do Espírito. Então, o que nos conecta profundamente com todos aqueles com quem estamos e fomos unidos através da nossa vida. Esse outro amor abrangente e humilde, a nossa união com esse Espírito, com o seu amor e o nosso amor por todos e tudo, da maneira como é, sustentando e inspirado por esse Espírito, é a união de amor. Ok, Nádia, vamos fazer um pequeno intervalo para observações ou perguntas. Alguma pergunta, alguma observação? Acho que não, né, Alice? Você poderia falar um pouco sobre essa parte que ele fala? Às vezes falta chorarmos por aquilo que foi, chorarmos sem lamentar. Eu ia falar sobre isso. Uhum. É bonito, é linda essa frase, né? Mas ela é muito profunda também. Aliás, tudo que ele coloca, isso que foi lido até agora... É poético, né? É de uma profundidade, de uma sabedoria que emociona. Tem muita coisa aí. Sim, a profundidade disso que ele fala, a dimensão disso que ele fala, é uma coisa arrepiante. Mas falando, sim, sobre esse comentário que ele fala, que às vezes, para nós nos unirmos a essa consciência do espírito, é necessário que a gente chore uma tristeza, ou uma dor, ou uma perda. É necessário que a gente faça isso sem lamentar. Ele fala isso por quê? Porque muitas vezes essa dor, ou essa tristeza, ou esse sentimento primário não vivido, isso impede que a gente se abra para algo maior que existe além disso. Quando um choro ou uma despedida ela não foi completada, isso nos fixa, nos aprisiona nesse ponto. E isso impede que a gente se abra para algo maior. Então, por isso que ele está falando da importância de que, em alguns momentos, para a gente acessar esse amor do Espírito, é necessário que a gente chore e que a gente viva essa tristeza na sua plenitude. Pois só após isso, só através disso, a gente pode se abrir para essa consciência maior do Espírito. Esse sentimento básico que não é vivido numa perda ou numa despedida impede que a pessoa olhe para algo maior, porque isso aprisiona ela internamente nesse ponto. Então, é isso que ele quer dizer quando ele comenta isso
nesse parágrafo. Como, por exemplo, num luto, onde a gente fica com raiva de outra pessoa e não vive a perda, né? Então, exatamente. Quando num luto nós estamos buscando culpados por aquela perda, nós estamos com isso evitando viver essa dor e viver essa despedida. Isso me aprisiona através da revolta, da busca dos culpados, ou enfim. Então, isso me impede, né, a não viver essa dor e substituir isso por busca de culpados, me impede que eu consiga olhar para algo maior e entrar em sintonia com isso. Isso é um ótimo exemplo, Nádia. Então, não viver o luto nos aprisiona, assim como não viver uma despedida nos aprisiona, assim como não viver uma dor primária numa situação difícil também nos aprisiona. Nos aprisiona porque nós vamos para os sentimentos secundários, e isso é que nos aprisiona. Quando vivemos esse sentimento primário, chorando essa dor ou essa tristeza, isso nos dá acesso e nos permite nos conectar com algo maior, com esse amor maior que conduz tudo. Ok? Renato, Ok, Alice. a Mônica fez uma pergunta e depois o Marco Aurélio tem outra. Ok. Mas, Marco, pode abrir seu microfone, pode falar. Pode falar, Marco. Bom, essa questão de viver o luto, né? E a questão do direito, né? Porque um dos objetivos do grupo é exatamente a questão do direito sistêmico, quer dizer, como aplicar essas questões no dia a dia do exercício profissional e da vivência no campo do direito. Nós, advogados, vivemos procurando os culpados das dores das pessoas. E isto que Renato está dizendo, da importância da pessoa sentir e vivenciar a dor, a perda, o luto, é preciso que nós, profissionais do direito, olhemos para isso com respeito, sem, evidentemente, deixar de fazer o que temos que fazer, do ponto de vista profissional. Mas é o exercício profissional com um outro olhar, com um olhar que dá espaço para a dor. Né? Eu acho que isso é possível a gente fazer no momento de atender a demanda daquela pessoa que está sofrendo e que quer justiça, por exemplo. Né? Isso é diariamente que acontece. Então, essa é uma observação que eu peço, Renato, se quiser complementar alguma coisa nesse sentido, é bom. E a outra coisa que eu vi aí no texto, constelações familiares espirituais. Existe alguma diferença? Como que é isso? Ou é só um novo termo aí dentro do contexto desse livro? Boa noite, Marco Aurélio. A sua colocação é muito importante. E sim, eu quero falar um pouco mais sobre isso. Sim, o advogado, ele é a pessoa que é procurada no momento em que alguém busca por algum tipo de justiça. E é claro que quando alguém busca por algum tipo de justiça, é um fato que existe uma dor primária que essa pessoa está vivendo, esteja ela em contato com isso ou não. Na maioria das vezes, quando buscamos por justiça, não estamos muito conectados com a dor primária, e sim estamos em busca de um culpado, estamos em busca de fazer uma reparação de algo. Então, primária dessa pessoa e criar um espaço aonde ela possa viver isso, o trabalho dele não termina aí, mas o trabalho dele vai, a partir daí,
para uma outra dimensão. Porque no momento que essa pessoa vive essa dor primária, dentro dela algo já entrou em movimento, algo já entrou em conciliação, numa reconciliação. Então o advogado ele pode entrar, depois de ter dado esse espaço e olhado para essa dor primária do cliente com respeito, ele agora vai poder fazer o seu papel sem raiva, e ele vai poder cumprir ou exigir o que é necessário, só que sem raiva, sem querer destruir o outro, sem querer fazer ele a justiça. Então, tudo isso cria, dentro desse campo de conflito, uma possibilidade muito maior de solução e de reconciliação. Por quê? Porque ao ele, o advogado, fazer o seu trabalho, ele não vai olhar para o outro querendo destruir o outro. Ele não vai olhar para o outro querendo ele castigar o outro. E simplesmente ele vai funcionar aí como um mediador, onde as soluções podem surgir não só num bom acordo, mas também num processo que traz paz a todos. Ou seja, o trabalho do advogado aí ele pode alcançar uma dimensão muito mais ampla e muito mais profunda do que apenas defender o seu cliente. E sim buscar soluções onde, além das pessoas se entenderem e chegarem num acordo, elas também podem ficar em paz e se entregar para algo maior que as colocou em movimento e em conexão nessa situação de conflito. Então, sim, existe um espaço maravilhoso, lindo, onde os advogados, os juízes e mesmo os promotores podem atuar dentro desse campo. Por quê? Porque, embora eles tenham um papel extremamente importante a fazer, eles o farão com outro nível de consciência, se unindo a uma consciência muito maior, que é essa consciência que o Bert chama de consciência do espírito, e não unido a uma consciência de raiva baseada em sentimentos secundários, aonde que por mais que se haja uma solução, ninguém consegue ficar em paz. Então, muito boa a sua colocação, Marco Aurélio, e aí é um ponto nevrálgico onde a gente consegue conciliar toda a visão sistêmica com o uso das legislações e das leis que são necessárias para que se equilibre algo através dos julgamentos. Então, a sua colocação é muito importante. Obrigado por ter feito essa colocação. Obrigado. E respondendo à sua segunda pergunta, as constelações familiares, sim, elas têm muita diferença. Muita diferença, por quê? Porque nas constelações familiares, o nosso olhar ele é voltado apenas para a dimensão e da consciência da família. Então, a gente trabalha lá a questão do filho com o pai, do pai com a mãe, e fica totalmente limitado a esse universo. Sendo que, na constelação espiritual, a gente se abre para algo muito maior do qual isso faz parte. E, ao fazer isso, o meu olhar me permite ser conduzido para algo muito maior e para uma dimensão muito mais ampla, aonde eu fico de acordo com tudo aquilo que as pessoas estão vivendo e não fico focado apenas num conflito entre duas pessoas ou parte dessa família. Então, a constelação familiar espiritual é a evolução das constelações familiares. Tudo isso surgiu lá atrás, há mais de 2 décadas, com a constelação familiar, que era a dimensão que o Bert alcançava de toda essa compreensão. Mas a evolução do trabalho, que evoluiu para os movimentos da alma e que agora chegou nos movimentos do espírito, ou as novas constelações, ou as constelações espirituais, ele se abriu para a compreensão de algo que transcende esse universo do sistema familiar e coloca isso numa outra perspectiva. Então, é totalmente diferente de como surgiu as constelações,
para a forma como nós lidamos hoje. Tá? Obrigado. Ok? Tinha mais uma pergunta, Alice? Mônica, a consciência é o que o Bert chama de a grande alma? E depois ela ainda tem uma outra pergunta. O que é olhar para algo maior? Bom, sim, em última instância, quando o Bert aqui ele está falando dessa consciência ampla ou dessa consciência do espírito, sim, ele está falando da grande alma. Mas também nós usamos essa consciência, essa palavra consciência, para aquilo que nós temos de consciência, que é a nossa consciência pessoal. Então, existe a nossa consciência pessoal ou psicológica, que é aquilo que nós vivenciamos como uma realidade baseado naquilo que nós vivemos. E nós chamamos isso de consciência. Mas, na verdade, aqui, quando o Bert fala dessa consciência, ele está falando de uma consciência mais ampla que essa. Então, uma família, ela desenvolve uma consciência. O que é essa consciência da família? É a consciência sistêmica. É a consciência, é aquele lugar onde está presente tudo aquilo que aquela família viveu. Então, isso também nós chamamos de consciência, só que não é uma consciência psicológica, e sim uma consciência sistêmica, do sistema familiar. Assim como existe uma consciência, cada sistema, ou tudo aquilo que é vivo, tem uma consciência. Mas tudo aquilo que é vivo e tem uma consciência, seja qualquer tipo de sistema, ou até mesmo as plantas, que é algo vivo, ela tem uma consciência. Mas o que o Bert se refere aqui é dessa consciência muito mais ampla que movimenta todas as outras consciências menores. Essa consciência mais ampla, ela tem uma sabedoria própria e criativa, onde ela organiza tudo e pensa tudo de uma forma criativa. Então, tudo isso nós chamamos de consciência. Desde a consciência limitada, porém que é muito presente, que é a nossa consciência pessoal ou psicológica, a aquela consciência mais ampla, que é aquela consciência do sistema, onde trabalha a constelação familiar mais tradicional, a essa consciência muito mais ampla e plena, que movimenta todas essas outras consciências, que o Bert chama de força criativa ou de consciência espiritual. Então, tudo isso nós usamos a palavra consciência, mas cada uma dentro de uma dimensão. Ok? Será que eu respondi a pergunta dela? Ela também perguntou o que é olhar para algo maior. Desculpa, falhou ali, você não conseguiu ouvir. Ela também perguntou... O que é olhar para algo maior? Então, olhar para algo maior é o seguinte: se eu estou lidando com uma pessoa que está olhando só para a sua consciência pessoal, olhar para algo maior significa olhar para a consciência sistêmica ou olhar para a consciência do espírito. Agora, se eu estou dentro do campo sistêmico, olhar para algo maior significa olhar para a consciência do espírito. De novo, depende da dimensão a que isso se refere. Ela agradeceu, falou que sim, que você respondeu a pergunta. Ok. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não. Ok, então, Nádia, vamos começar. Desculpa. Oi? A Marilice tem uma pergunta. Ok. Renato, me desculpa, mas para mim ficou um pouco difícil entender a constelação que você fala sistêmica e a constelação sistêmica espiritual. Eu fiquei pensando nas constelações que eu já vi suas e eu me perdi nisso. Eu queria saber se as suas constelações são sistêmicas ou se são espirituais. Estou perdida, Renato. Ok, ótimo.
Eu falei tudo, né? Tá, ok. Eu trabalho com as pessoas naquilo que é o essencial. E trabalhar naquilo que é essencial é você lidar com aquilo que está presente. Se aquilo que está presente e é necessário é uma questão psicológica, eu vou tratar dentro desse universo. Se aquilo que se manifesta é uma questão que está no nível do sistema da família, eu vou trabalhar nesse nível. E se aquilo que se manifesta é um movimento muito mais amplo, eu vou trabalhar na consciência espiritual. Então, embora a evolução do trabalho tenha ido para a constelação espiritual, que é basicamente o nosso olhar hoje atual para tudo isso, tem situações que surgem aonde que tem que se trabalhar a relação. Trabalha hoje dentro da consciência do espírito, se aparece alguém que precisa trabalhar essa relação com o pai e com a mãe, ele vai trabalhar com constelação familiar. Embora o olhar dele é para muito além disso. Então, não existe uma coisa do tipo, eu trabalho assim ou assado. Eu estou presente, como ele diz no início da leitura que a Nádia começou hoje. Quando eu me coloco absolutamente presente com tudo aquilo que é, não existe uma separação em nada. Toda essa separação ela é puramente didática. Quando eu estou plenamente presente, eu me conecto com aquilo que é essencial. E eu ajudo a pessoa a se conectar exatamente com isso, com o essencial. Não com algo pequeno, não com algo limitado, mas com algo preciso que atravessa a alma dela. Seja por uma questão psicológica, seja uma questão meia tudo isso. À medida que eu tenho internamente essa atitude, automaticamente, nesse vazio, e eu estou unido a tudo isso através dessa atitude espiritual, de olhar através da consciência espiritual, isso automaticamente me conduz àquilo que é necessário. E se o que é necessário é trabalhar amor interrompido, eu vou trabalhar amor interrompido, que é um trauma. Certo? E se o que, ao me tornar presente, o que surge no essencial é trabalhar uma relação do pai com a mãe e a relação do masculino e feminino, eu me entrego a isso. Então, o que determina a forma como eu vou agir, basicamente, é uma atitude interna, onde eu me exponho àquilo que se manifesta na minha presença com o cliente, de uma forma mais plena e mais essencial. Eu não sei se eu consegui te explicar. Então, eu trabalho com tudo. A gente, na verdade, se expõe ao que é necessário e olha para aquilo que é essencial. E trabalhamos nesse essencial. Mas o olhar para isso é um olhar espiritual, onde eu me abro para absolutamente tudo e aceito tudo e todos exatamente como são. Não me oponho a nada disso. Eu estou plenamente de acordo com tudo exatamente como é. Ok. Muito obrigada. Imagina. Obrigado a você da pergunta. Mais alguma pergunta, Alice? A Tamara tinha uma pergunta, mas ela disse que você acabou de responder. A Angélica comentou, estar a serviço. Perfeita resposta. E só. Não temos... Ok. Então, Nádia, vamos começar um novo capítulo. O capítulo é o que faz adoecer nas famílias e o que cura. Nota preliminar. Este capítulo descreve o desenvolvimento das compreensões sobre os panos de fundo da nossa história familiar, que nos fazem adoecer ou bloqueiam o caminho da cura. Nos primórdios, pudemos observar os movimentos da consciência pessoal e do amor de vínculo na alma, e as suas consequências para a saúde e a doença, como vimos e experimentamos através das constelações familiares. O primeiro capítulo trata deste assunto, o amor que adoece e o amor que cura.
essas compreensões permanecem dentro do alcance da consciência, deparando-se logo com seus limites. Somente as compreensões sobre os movimentos do espírito, que movimentam todos da mesma maneira, não importando quais sejam seus destinos, tomando todos a seu serviço, fazem com que a saúde e a doença se apresentem sob uma luz diferente. Os movimentos do espírito conduzem a soluções que não podem ser alcançadas ou compreendidas dentro dos limites da consciência. A segunda parte deste capítulo trata dessas soluções, doença e saúde, do ponto de vista espiritual. Mostra a extensão dos nossos emaranhamentos e o que nos conduz a eles. Trata-se principalmente da violação do direito de pertencer, que é igual para todos, que acontece através da exclusão de alguém que precisa pertencer e do desrespeito à lei da hierarquia, quando um membro do grupo se posiciona acima daqueles que chegaram antes e que têm precedência. Apresentarei alguns exemplos sobre panos de fundo de doenças graves, familiares e espirituais, e descreverei caminhos para a cura. O amor que adoece e o amor que cura. Nádia. Oi. Só vou pedir a gentileza de você, se dá para você ler de frente para o computador, que a captação do áudio fica melhor. Vou tentar, vou pôr mais aqui. Obrigada. Tá. Muitas pessoas acreditam que através de uma doença ou da própria morte podem assumir o sofrimento ou a culpa de um outro membro familiar. Ficam doentes, têm acidentes e até se suicidam porque sentem saudades dos membros familiares falecidos e querem unir-se a eles através da própria morte. As observações e compreensões feitas através das constelações, que relatarei a seguir, ajudam a desvendar tais ideias que provocam doenças e a superá-las de forma curativa. O vínculo e suas consequências. Todos os membros familiares são inexoravelmente ligados pelos laços de destino. Os laços de destino mais forte é entre pais e filhos. Atua também de maneira forte entre irmãos e entre homem e mulher. Um vínculo especial surge em relação àqueles que cederam lugar a outros membros familiares e é particularmente forte em relação àqueles que tiveram um destino difícil. Por exemplo, o vínculo dos filhos de um segundo casamento com a primeira mulher do pai que morreu de parto. Semelhança e compensação. O vínculo faz com que os membros familiares posteriores e mais fracos queiram segurar os membros familiares anteriores e mais fortes, para que não partam ou pretendam segui-los se já partiram. Além disso, o vínculo atua de uma forma que aqueles que possuem alguma vantagem queiram assemelhar-se àqueles que estão em desvantagem. Por exemplo, filhos saudáveis querem se tornar doentes como seus pais, e membros familiares inocentes posteriores querem se tornar culpados como seus pais ou ancestrais. Esse vínculo atua de uma forma que os saudáveis sentem-se responsáveis pelos doentes, os culpados pelos inocentes, os felizes pelos infelizes e os vivos pelos mortos. Assim, muitas vezes, aqueles que têm alguma vantagem em relação a outros estão dispostos a arriscar e renunciar à sua saúde, inocência, felicidade e sua vida em favor da saúde, inocência, felicidade e da vida de outros. Esperam que, renunciando à sua própria felicidade e à sua própria vida, possam salvar e assegurar a felicidade e a vida de outros dentro dessa comunidade de destino. Frequentemente, esperam ainda que, através do seu sacrifício, possam recuperar e restabelecer a vida e a felicidade de outros membros familiares,
mesmo que essas pessoas já tenham partido há muito tempo. Existe, então, na comunidade de destino da família e do clã familiar, uma necessidade irresistível, baseada no vínculo e no amor de vínculo, de compensação entre a vantagem de alguns e a desvantagem de outros, entre a inocência e a felicidade de alguns e a culpa e a infelicidade de outros, entre a saúde de alguns e a doença de outros, e entre a morte de alguns e a vida de outros. Em razão dessa necessidade, se uma pessoa for infeliz, doente ou se sente culpada, uma outra saudável ou inocente também fica doente ou se sente culpada. E se uma morreu, outra próxima a ela também deseja morrer. Portanto, dentro dessa estreita comunidade de destino, o vínculo e a necessidade de compensação levam ao equilíbrio e à participação na culpa e na doença, no destino e na morte de outros. Levam à tentativa de pagar pelo bem-estar do outro com o próprio infortúnio, pela saúde do outro com a própria doença, pela inocência do outro com a própria culpa e pela vida do outro com a própria morte. A doença segue a alma. Como essa necessidade de equilíbrio e compensação anseia pela doença e pela morte, a doença segue a alma. Assim, no processo de cura, necessita-se, além dos cuidados médicos, de cuidados para a alma. O médico pode reunir ambos, ou uma outra pessoa pode apoiar o trabalho dele, ocupando-se da alma do cliente. Mas, enquanto o médico se esforça para curar a doença pelo tratamento ativo, o assistente da alma fica mais recolhido, pois com assombro se defronta com forças com as quais não tem a presunção de medir. Assim, em sintonia com essas forças, esforça-se para converter o destino difícil, agindo mais como seu aliado do que como inimigo. Vou dar um exemplo. Antes eu do que você. Num grupo de hipnoterapia, uma mulher com esclerose múltipla viu-se como criança, ajoelhada diante da cama de sua mãe paraplégica e lembrou-se de que naquela época havia decidido: querida mamãe, antes eu do que você. Para os participantes do grupo, foi comovente testemunhar o quanto uma criança ama os seus pais e como a jovem mulher estava em paz consigo mesma e com seu destino. Uma participante, porém, não conseguindo suportar a profundidade desse amor que se dispunha a assumir em lugar da mãe a doença, o sofrimento e a morte, disse ao condutor do grupo: gostaria tanto que você pudesse ajudá-la. O condutor do grupo ficou consternado, pois como alguém poderia ousar tratar o amor de um filho como se fosse algo ruim? Ele não insultaria a alma da criança e pioraria seu sofrimento ao invés de amenizá-lo? A criança não iria ocultar ainda mais seu amor pela mãe e não se apegaria ainda mais à sua esperança e à decisão tomada num determinado movimento de salvar a mãe querida através do sofrimento próprio? Mais um exemplo. Uma mulher jovem sofria igualmente de esclerose múltipla. Colocou dentro do grupo a sua família de origem e a rede de relações que nela atuava. A mãe estava à direita do pai. Diante deles ficou a paciente, que era a filha mais velha. À sua esquerda, seu irmão seguinte, que morreu aos 14 anos de insuficiência cardíaca. E mais à esquerda, um pouco mais afastado, o irmão mais novo. O condutor do grupo pediu ao representante do irmão morto que saísse da sala, o que numa constelação significa morrer. Assim que ele saiu, o rosto da representante da filha imediatamente iluminou-se, e era óbvio que a sua mãe também se sentia mais confortável. Como o condutor observara que os representantes do pai e do filho mais novo se sentiam atraídos para fora, pediu que ambos também deixassem a sala.
Quando todos os homens saíram, significando que estavam mortos, a mãe endireitou-se triunfante. Ficou claro que era ela quem queria realmente morrer, fossem quais fossem os seus motivos, e se sentia aliviada porque os homens da sua família estavam prontos e dispostos a assumir a morte no seu lugar. Então, o condutor do grupo chamou os homens de volta e fez com que a mulher saísse. De repente, o destino da mãe e ficaram bem. Entretanto, o condutor do grupo suspeitava que a esclerose múltipla da filha estivesse relacionada ao desejo da mãe de morrer. Por isso, chamou a mãe de volta, posicionou-a do lado esquerdo do pai e a filha ao lado da mãe. Ele disse à filha para olhar para a mãe e lhe dizer, com amor, mamãe, eu faço isso por você. Quando disse isso, seu rosto ficou radiante. O significado e a finalidade da sua doença ficaram claros para todos. Portanto, o que o médico ou um assistente da alma tem o direito de fazer aqui e o que deve evitar. Ok, vamos fazer um intervalo. Vamos ver se tem alguma pergunta ou alguma observação. Renato, existe a expressão medicina sistêmica, assim como o direito e a pedagogia? Não oficialmente ainda, Alice. Não que eu saiba, né? Embora... Não, oficialmente não existe isso. Embora ela já está sendo praticada, eu a pratico, né? Mas oficialmente isso ainda não é colocado dessa forma. Eu acho que eu perguntaria até diferente. Em vez de a medicina, o médico sistêmico. É a mesma reflexão que eu faço em relação ao direito, né? Não sei se é o direito que é sistêmico, eu acho que é a postura do advogado. Exatamente. Então, isso existe, eu sou um deles. Sim, é verdade. Eu e muitos outros tantos, que eu conheço também. Acabei de me lembrar de pelo menos 2 também. Sim, conheço muitos. Deixe-me ver as perguntas. Regina, abri seu microfone, pode falar. Renato, você poderia falar um pouquinho sobre a comunidade de destino? Aonde ele falou sobre isso? Semelhança e compensação. 1, 2, 3. Terceiro parágrafo. Na parte inferior? Deixa eu ver. Não, semelhança e compensação, o terceiro título, né, dentro do capítulo. No terceiro parágrafo ele diz, eles, assim, muitas vezes, aqueles que têm alguma vantagem em relação aos outros, estão dispostos a arriscar e renunciar à saúde. Depois, mais adiante, eles esperam que, renunciando à sua própria felicidade e à sua própria vida, possam salvar e assegurar a felicidade e a vida de outros, dentro dessa comunidade de destino. Tá. Tá, aí quando ele fala sobre isso, Regina, ele está se referindo à família, né? Ele está se referindo, quando ele fala de comunidade de destino, ele está se referindo à família e todos que estão ligados dentro da família a essa dinâmica que permeia eles dentro daquela doença ou dentro daquela determinada dinâmica. Então, mas será sempre a família? Aqui, nesse caso, basicamente, ele está falando da família. Então, por exemplo, um filho que quer morrer no lugar da mãe, uma mãe que queria morrer no lugar da avó. Então, essa comunidade dentro da família, a gente chama isso de comunidade de destino. São pessoas que estão unidas dentro do sistema pela mesma dinâmica ou pelo mesmo destino. Então, é basicamente disso que ele está falando nesse parágrafo.
Tá? Ok, obrigada. Então, a comunidade de destino, na verdade, são pessoas que se sentem unidas dentro do próprio sistema familiar por um destino. Não são todos que estão unidos dentro do mesmo destino, dentro da família, mas um grupo dentro da família se une dentro desse destino. Então, ele chama isso de comunidade de destino. Então, vou aproveitar e fazer mais uma pergunta. Ali adiante, então, ele, quando dá os exemplos, ele diz que o ajudante, o facilitador, não deve interferir nisso? Sim, ele não deve interferir no sentido de mudar isso, mas sim ele faz trazer à tona essas dinâmicas. Então, quando ele descreve a forma como o facilitador lidou com essa situação, ele mostra claramente como o facilitador se expôs ao essencial, que se revelou a ele dentro e ele simplesmente se entregou a isso, por mais dramático que fosse aquilo que se revelava na situação. Então, ele, através daquilo que se revelou, ele podia ver como cada um sorria e ia ficando aliviado à medida que um ia fazendo ou querendo morrer no lugar do outro. E no final ficou claro a ele que quem queria mesmo morrer era a mãe, que antes ficava irradiante se os filhos ou os homens morressem no lugar dela. Mas, na verdade, quem estava fazendo isso era a filha que estava com a esclerose múltipla. Então, o que se revela no final ele pede para a filha dizer à mãe: mamãe, eu faço isso por você. Nesse momento, tudo ficou claro e veio à tona do que se tratava a doença da filha, que era o quê? Ela querer morrer no lugar da mãe, que no fundo era a mãe que queria morrer dentro dessa dinâmica. Então, ele se submete a isso, ele não tenta mudar isso, mas no momento que ele traz à tona isso, muitos movimentos podem surgir a partir disso, mas não vão surgir porque o terapeuta vai fazer, mas sim porque foi dado um impulso ao trazer à tona a verdadeira dinâmica que existia por trás da doença. Obrigada. Então, o terapeuta, ele faz, não porque ele faz, mas simplesmente porque ele traz à tona algo que se revela no próprio campo. Ele não tem intenção. Ele apenas dá suporte, apoia e fica de acordo com aquilo que o próprio campo do espírito revela naquela situação. Perfeito. Uma Obrigada. pergunta do chat. Comunidade de destino é o mesmo que campo mórfico? Vamos dizer que isso sim está ligado dentro do campo mórfico. Sim. Mas aí eu não diria que isso é a mesma coisa. Eu diria que isso é parte do campo mórfico. Né? Dentro do campo mórfico existe a consciência plena daquele sistema. E uma comunidade de destino seria parte disso dentro desse grande campo mórfico. Seriam as pessoas que se unem dentro do destino, dentro daquele sistema, umas às outras, e não todos necessariamente estão conectados com isso. Então, por exemplo, não é porque uma mãe quer morrer que todos os filhos dela querem morrer. Talvez um dos filhos queira morrer no lugar dela para salvá-lo. Então, esses que se unem ao destino da mãe, a gente chamaria isso de comunidade de destino. Embora os outros irmãos façam parte desse campo, eles não necessariamente estão conectados a esse destino da mãe, querendo morrer no lugar dela. Então, o campo ele é muito mais abrangente. A comunidade são partes das pessoas que fazem campo, partes das pessoas que fazem parte das pessoas que fazem parte desse campo mórfico estão unidos num destino. Não todos necessariamente. Por isso que num sistema, um filho está conectado, às vezes, a uma doença da mãe, o outro está conectado a uma dinâmica do pai e da família do pai,
e aquele que está conectado com o destino da mãe não necessariamente está também conectado ao destino do pai. Mas um filho ele pode estar conectado a vários campos de destino, não a um único campo de destino. Ela agradeceu. A gente tem mais um minutinho. O Marco Aurélio quer fazer uma observação. Claro. Por favor, Marco Aurélio. Bom, só colocar a questão do direito sistêmico, medicina sistêmica, isso é tudo muito Desculpa, novo. está falhando, eu não estou ouvindo nada, Marco Aurélio. Bom, é a questão do direito sistêmico. Está ouvindo agora? Não. Tá ruim. Está ruim, né? Aí, deu certo. Não se mexe. Agora, é a questão do direito sistêmico, porque, na verdade, existem leis que regem os sistemas, né? Tanto do ponto de vista das leis de precedência, esse tipo de aspecto, quanto esses emaranhamentos. Então, nós vamos chegar a um ponto de evoluir, a ponto de sistematizar de uma maneira lógica, didática, todo esse conteúdo aí que é apresentado nos livros, nos debates e nas constelações. Quer dizer, de certa maneira, eu acho até que existe, sim, o direito sistêmico. Já encerrei. Ok. Eu tenho uma pergunta. Ok. Ali, quando o terapeuta pede para os homens saírem e a mãe fica faceira, né, que significa que os homens morreram, isso significa também que a mãe tem algum tipo de espécie de vingança contra os homens, alguma coisa assim? Porque ela ficou faceira só que os homens saíssem. Quando quem realmente carregava aquilo por ela, eu entendi que ela não ficou tão satisfeita. Isso seria algum tipo de vingança contra os homens? Isso assim, como se fosse não sei se nesse caso é relevante, né? Mas do comentado isso, mas não seria isso? Olha, nesse momento, comentar isso seria fazer uma especulação. Então, eu preferia não entrar nisso nesse momento, porque eu acho que o essencial, nesse caso, veio à tona. E agora, qualquer coisa que a gente for acrescentar assim, em cima disso, seria interpretações, seria um pouco de especulação. Eu não acho que isso seria muito útil nesse momento, dentro dessa circunstância. Ah, tá. Ok, gratidão. Imagina. Mais uma pergunta, Marilis? Abre seu microfone, Marilis, por favor. Renato, tem uma... Acabei de abrir. Está me ouvindo? Estou te ouvindo. Está ouvindo? Estou. Uma mulher de 80 anos com uma doença degenerativa, paralisia supranuclear progressiva. Perdeu a mãe quando criança e ela coloca claramente que é o trauma da vida dela. Esse é um caso que ela está seguindo o destino da mãe. A mãe morreu com 36 anos de idade de câncer de mama. Olha, a gente não dá uma resposta precisa para uma situação desse tipo. Pode ser, eu diria talvez, mas eu não falaria é isso. Eu não sei, eu preciso me conectar com a alma dessa pessoa, eu preciso me expor a esse campo
para simplesmente permitir que esse campo revele algo. Então, pode ser isso? Pode, mas eu não faria uma afirmação, é isso que está acontecendo. Eu fiz essa ligação porque um dia eu lhe perguntei sobre as doenças degenerativas e você me disse que existia assim, um conteúdo sistêmico aí. Então eu fiz essa ligação, por isso que eu lhe fiz essa pergunta. O que você, na verdade, está me respondendo exato, né? Exatamente. A chance não, a gente já sabe que as doenças autoimunes, as doenças degenerativas, elas têm sim. Eu só não posso afirmar se o conteúdo sistêmico daquilo que dessa pessoa que você me descreve está ligado à perda da mãe dela. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Com relação que existe uma questão sistêmica atrás, quanto a isso eu não tenho dúvida. Mas se é exatamente isso, eu não posso fazer essa afirmação assim. Então, seria inconsequente da minha parte fazer essa afirmação baseado em 3 descrições, por exemplo. Tá? Muito simplório. Obrigada, Renata. Imagina. Mais alguma pergunta, Alice, ou terminamos? Não, acho que já deu nosso tempo. Podemos terminar. Ok. Então, vamos ficar por aqui. Agradeço a todos pelas perguntas. Muito obrigado. Semana que vem eu não vou estar, porque vou estar na Alemanha. Parece que o Hamilton já arrumou uma outra pessoa para estar aqui compartilhando com vocês. Então, boa noite a todos e até daqui 15 dias. Um beijo a todos. Boa noite. Boa viagem, Renata. Até a volta.